sexting, invasão de privacidade, abuso, pornografia infantil. Esses são os assuntos de hoje no Clique Ligue. Por isso, vamos conhecer uma organização internacional que encara esse problema de frente. O SaferNet Brasil é um site que faz campanhas e ações a favor de uma internet mais segura e sem pornografia infantil. A associação disponibiliza cartilhas, histórias em quadrinhos, notícias e dicas. Tudo para conscientizar e ajudar a combater e proteger crianças e adolescentes de abusos cometidos pela internet. A SaferNet, como o próprio nome diz, busca segurança e a proteção dos direitos humanos na web. Em prevenção, podemos encontrar todas as ações desenvolvidas em favor de uma internet mais segura. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. É esse cara? Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. As cartilhas você pode ler online ou fazer o download, que está na barra da esquerda. No link Glossário, visualizamos todos os artigos e leis relacionadas aos temas. Direitos humanos, internet, netiquetas, que são as dicas para os comportamentos na rede. O site ainda oferece oficinas temáticas, onde são abordados assuntos corriqueiros na internet. Para participar, é só fazer o cadastro. O portal também disponibiliza números, gráficos e estatísticas sobre os casos que acontecem nesse mundo virtual. Para acessar, vá até o item Indicadores, coloque o período que deseja pesquisar e pronto. Entender os riscos e perigos que a internet pode nos trazer é fundamental para aprender a se proteger e se divertir mais na internet. Ainda mais se tratando de um universo que cresce a cada dia com novos recursos e possibilidades. Gostou dessa dica? Então compartilhe. Nesse terceiro bloco, a professora Cristiana Matos Assunção, do Colégio Bandeirantes, e Andréa Jota, do Núcleo de Pesquisa de Psicologia e Informática da PUC, vão nos ajudar a entender o que leva um adolescente a se expor na internet e quais as formas de evitar os pequenos e frequentes constrangimentos online. Por Skype, o nosso convidado é o Thiago Tavares Nunes de Oliveira, bacharel em Direito e fundador da SaferNet Brasil. Estamos todos em rede aqui, num bate-papo bem informal. Vocês não se conheciam antes, né? Não. Essa iniciativa do Colégio Bandeirantes é muito interessante porque ela explica para os adolescentes os cuidados que eles devem tomar. Thiago está da Bahia nos acompanhando via Skype. Eu queria entender um pouco mais o que passa na cabeça de um adolescente. O adolescente, ele acha que... uma das coisas que os alunos reclamam é assim, não, e a nossa liberdade de expressão? Onde que vai? Então, uma das coisas que a gente explica para eles é que nós realmente temos o direito de falar tudo o que queremos, mas temos que assumir as consequências do que nós falamos. Então, quando eles se colocam, a gente fala do uso de imagem também, que o uso de imagem é uma coisa séria, você tem que pedir permissão da pessoa para colocar. Quando se refere a imagens com conteúdo explícito, ninguém tem direito de colocar, nem o próprio adolescente, nem os pais, ninguém tem autorização para isso, porque isso se qualificaria mesmo dentro de uma categoria já de pedofilia ou de exposição mesmo. Então, eles ficam às vezes revoltados com a gente quando a gente fala assim, mas pô, eu não tenho direito de colocar o que eu quero, sou eu, é minha foto, eu vou colocar. E a gente explica para eles que não é um mundo sem lei, não é um mundo totalmente livre, que já tem consequências para as coisas que nós fazemos. E na internet as coisas são mais permanentes. E eu acho que assim, a informação é fundamental para eles saberem as consequências. A gente fala assim, não vamos falar, né, você tem que ter informação para você saber quando tomar uma decisão de ir por um certo caminho, que você pode enfrentar essas consequências. Porque eles sentem muito essa necessidade de autoafirmação, como eu falei antes. André, quer completar? Então, na verdade, o que a gente vê lá no núcleo é mais ou menos nesse caminho mesmo. O que acaba acontecendo é que a hora que dá a besteira, a pessoa corre atrás de dizer, nossa, e agora como que eu conserto isso? E não conserta. Não, então, os adolescentes, eles têm um mecanismo muito próprio de consertar, que é dizer que não são eles, que não foram eles, ou que não
E de alguma forma eles se encaixam ali e né, a consequência acaba sendo diminuída. Mas a pessoa que está ali sabe que foi ela, sabe que ela se expôs, então a consequência acaba sendo muito mais no nível pessoal e no nível do desenvolvimento, de como vai ser esse desenvolvimento, né, depois de ter esse buraco. A gente já teve casos de pessoas que tiveram que mudar de cidade, tivemos casos de adolescentes que tiveram que mudar de cidade, de pais que tiveram que refazer toda a vida em outros lugares para, de repente, tirar aquele adolescente daquele centro onde ele foi exposto. Então, as consequências acabam sendo muito maiores do que eles conseguem prever. Né? Tiago, eu tinha te perguntado isso no bloco anterior. Isso acontece em todas as regiões, em todas as classes econômicas, ou você tem algum tipo de distinção entre isso? Olha, existe uma distinção intra-internet. Antigamente, as pesquisas mostram que a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes é um fenômeno que afetava majoritariamente as classes menos favorecidas, as classes D e E. Com o advento da internet, essa relação se inverteu um pouco, porque crianças de classes A e B e C que não estavam expostas a determinados riscos, passaram a estar, uma vez que estão conectadas em rede e que estão ali sujeitas a serem vítimas de tentativas de assédio, aliciamento ou mesmo exposição involuntária a conteúdos ilegais associados à pornografia infanto-juvenil. Então, uma coisa que, fazendo um link com a pergunta anterior, o adolescente ele pensa muito no curtíssimo prazo. Isso a gente vê muito aqui, né? Ele não pensa no dia de amanhã. Eu me lembro de um caso que, quando eu comecei a me dedicar a essa causa, 10 anos atrás, teve um caso que me marcou muito, que foi o caso de uma adolescente de um colégio tradicional aqui em Salvador, que se deixou filmar pelo namorado. E aí eles filmaram essa relação sexual. Na época, ela tinha 16 anos e ele tinha 17 anos. E aí filmaram essa relação sexual, isso foi parar na internet. E o fato é, esse vídeo, até hoje, continua na internet. E já se passaram 10 anos. Então, aquela adolescente que tinha 16 anos na época, ela achou aquilo, divulgou para as amigas e mostrou, na época, para as amigas como se fosse uma coisa legal, bacana, né? Mostrar que estava transando com o namorado. Só que hoje ela tem 26 anos. E esse vídeo continua lá. E daqui 10 anos, quando ela tiver 36 anos, o vídeo provavelmente vai estar lá também. Então, os filhos dela vão ver esse vídeo. O noivo, o marido, enfim, as pessoas com quem ela vai se relacionar vão continuar assistindo, vão poder encontrar esse vídeo na internet. E até hoje essa menina se arrepende profundamente de ter feito aquelas imagens e de ter divulgado aquele vídeo só entre as suas amigas. E como é que esses vídeos vazam? Sempre através dos melhores amigos, porque o melhor amigo sempre tem um melhor amigo, que sempre tem um melhor amigo, que sempre tem um melhor amigo, e se a gente for pensar naqueles 6 níveis de separação, todos os 2 bilhões de usuários da internet são amigos entre si. Estão todos no Facebook. O seu melhor amigo vai chegar no momento que você vai perder o controle sobre aquele conteúdo. Então, o melhor é não produzir esse tipo de imagem, tá? Ter muito cuidado com a sua intimidade, com a sua privacidade e com o uso que você faz da rede e com o que você publica na rede. Tá, e como é que a Cifernet entende que pode convencer um adolescente? Como é que você faz para convencer ou para educar um adolescente a não fazer isso? Olha, a gente busca uma série de estratégias. Uma delas é tentar convencer a partir de exemplos concretos. Ou seja, jamais mostrar esses vídeos, mas mencionar histórias, através de relatos de histórias, relatos de casos, e mostrar na prática como o conteúdo disponibilizado na rede ele se torna público. E como na internet existem diferentes usos e contextos que se pode fazer daquela mesma ferramenta. Então a gente procura mostrar isso, a velocidade da disseminação dessas mensagens e como, uma vez que o conteúdo está na rede, você não consegue mais tirar de lá. E casos exemplares e casos emblemáticos que sempre ocorrem e que a gente, evidentemente, não menciona os casos para não individualizar a pessoa e não revitimizá-la, mas a gente sempre fala dos casos abstratamente
para que o adolescente se convença de que quem está vulnerável e quem pode se tornar vítima de uma situação como essa não é alguém que está distante da realidade dele, não é alguém muito próximo da realidade dele, é alguém na sala de aula, é alguém do mesmo colégio, ou mesmo ele próprio, caso não tenha uma série de cautelas e cuidados. Eu entendi. Agora, a professora Cristina deu um exemplo aqui, e a Andréa Jota também, de um terceiro filmar sem o consentimento do jovem uma situação de exposição. Isso é crime? Sem dúvida, é crime sim. Se essa cena envolver cena pornográfica de sexo explícito, o crime está definido no artigo 240 da Lei 11.829, que prevê uma pena de 4 a 8 anos de prisão para quem filmar ou fotografar. E se além de filmar e fotografar, armazenar no computador, mais 6 anos. Se além de armazenar no computador, divulgar na internet, mais 8 anos. Ou seja, a pena pode chegar a mais de 20 anos de reclusão para quem filma, armazena e divulga imagens pornográficas contendo cenas pornográficas ou sexo explícito com criança e adolescente. Bacana. Bom, vocês querem comentar? Essa história de usar casos é o que a gente usa também, casos reais, e isso abrir o diálogo com o adolescente é importante, para ele contar uma coisa que seja mais próximo dele. Então, nessas discussões é muito rico, porque aí a gente ilustra um exemplo e eles começam a comentar coisas que eles já ouviram falar, o que aconteceu com alguém perto, se não com eles mesmos, e isso torna mais real para eles, eles começam a entender, mas é aquela coisa do imediatismo que foi falado mesmo, eles demoram para eles entenderem que tem consequências a curto, médio, longo prazo. Andréa? Então, só assim, existem redes sociais ligadas a games, que é um dos caminhos que a gente mais chega lá no núcleo, ou as pessoas mais chegam para a gente com queixas, ou seja, sempre que você está num jogo em rede, aquilo também é uma rede social. E uma rede social onde existem muitos adolescentes. Porque é o meio deles, é a virtualidade onde eles habitam. Um exemplo de uma rede de games. Não, são redes, na verdade são fóruns de games. Certo. Então eu jogo um game qualquer, sei lá, um God of War ou um World of Warcraft. Eu tenho fóruns ligados aos jogadores desses jogos, né? Não só desses, ou de qualquer outro jogo em rede. Eles usam os team speakers, que eles chamam, que são os messengers instantâneos de dentro do jogo, para se organizar para que esse jogo aconteça. E onde entra o sexting aí, nesses jogos? Então, esses jogos, na verdade, não está dentro do jogo. Está dentro desses fóruns que andam paralelos a esses games. A gente teve um caso do Ragnarok uma vez, que é um jogo onde você paga para entrar e você tem os personagens jogando como um Clube Penguin ou alguma coisa assim. Só que o Clube Penguin é para pequenos e essas redes sociais de comunicação são todas bloqueadas. Então a criança e o adolescente precisa da autorização dos pais para poder escrever mais do que oi ou tchau. Nos jogos adultos, né, nos jogos de Maturi, que a gente chama, nos jogos adultos, também acontecem essas comunicações entre jogadores que não se conhecem, só que sem, óbvio, a intermediação dos pais, sem a necessidade de autorização desses pais. E aí as pessoas se incentivam ali, então faça isso para mim, ou faça aquilo para mim, abre a câmera, se mostra, ou alguma coisa assim, isso vai sendo gravado e desta gravação isso é jogado na rede. Bacana, gente. O assunto é longo. Parabéns pela cartilha aí, pelo curso no Bandeirantes. Parabéns pela atuação da SaferNet. Parabéns, Andréa, também pelo seu trabalho. A gente vai ter que encerrar. Essa discussão fica aberta para quem quiser participar e poder distribuir esse conteúdo que a gente acabou de criar aqui, que é um conteúdo do bem para proteger crianças e adolescentes. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, Alex Camilo, que participou via Skype. Obrigado, Thiago. Eu quero agradecer a você pela sua participação. Em breve, o conteúdo desse programa vai estar disponível aqui no portal da TVT e além de outros temas que nós já abordamos aqui no Clique Ligue. Você pode acompanhar o que acontece aqui também pelo nosso Facebook, que é só /RedeTVT, e o Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet. Tchau.